A paz de Jesus, a amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo, doce graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Bom domingo a todos, Santa Missa para todos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, quarto domingo do Advento, com litúrgica roxa. Eu ia falar aqui roja, mas em espanhol é vermelha. Muito bem, o evangelho que nós vamos ouvir, que você vai ouvir hoje no Santo Culto da Missa, é de Mateus capítulo 1, do versículo 18 a 24. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como nasceu Jesus Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a um homem chamado José. E antes de passarem a morar juntos, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito de Deus. Por virtude do Espírito de Deus. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pela boca do profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse texto maravilhoso que nós ouvimos, você vê esse texto do nascimento de Jesus. É o título que você pega na Bíblia da Ave Maria, o nascimento de Jesus. Logo nós vemos que Isaías fala sobre a Virgem Maria antes. Que Acais pede a Deus um grande sinal. Um sinal onde as nações possam verdadeiramente olhar para o Deus que pode realizar o impossível. E o grande sinal foi esse. Uma virgem engravidar sem um homem. Uma mulher engravidar sem um homem. E que milagre mais grande ainda, uma virgem. Dar à luz, engravidar, dar à luz. Ou seja, a Sagrada Escritura está mostrando antes, ela é virgem antes. Aqui está mostrando durante. E Lucas mostra depois. Então, exatamente aquilo que a Santa Madre Igreja nos ensina sobre a virgindade perpétua da Imaculada Conceição, da concebida sem pecado. Ou seja, virgem antes, durante e depois do parto. Isso é estupendo, isto é maravilhoso. Isso é o grande sinal que Deus dá a pedido do rei. O rei pede um grande sinal. Mas ele não pede um sinal como eram aqueles sinais que eram dados para o povo veterotestamentário. Ele pede o maior de todos os sinais. Ora, se é como as heresias protestantes ensinam, que o sinal se acaba depois que Jesus nasce, ou seja, que o sinal está na Virgem, mostrando que é Deus e que pode todas as coisas. Engravidar uma virgem
e essa virgem dar à luz, sem romper nada. O professor Felipe Aquino, ele explica maravilhoso, é como a luz do sol que passa por um vidro. Nós temos vitrores aqui, no nosso quarto um vitrô, né, bastante grande, então a luz do sol passa pelo vidro do vitrô e entra dentro do quarto. Assim aconteceu com a Imaculada Conceição, a sombra do Altíssimo envolverá com a sua sombra, por isso aquele que nascer de ti será chamado santo. Vejam, meus irmãos, para nós, para Cais, que pediu este grande sinal, é um sinal por toda a eternidade. É um sinal que não se acaba. É um sinal que está mais vivo do que nunca. Para os filhos de Lúcifer, acabou. Mas para os filhos do reino, que somos nós, ele continua. Ele continua mais vivo do que nunca. Por isso nós estamos nos aproximando. A cada evangelho dominical nos mostra esse caminhar rumo ao Natal do Senhor, que quer nascer nas manjedouras do nosso coração. Ora, é como os irmãos falam, só não entende quem não quer. Só quem quer permanecer na mentira. E essas heresias, como dizia São Padre Pio, o protestantismo tem um fundador. Ele é um anjo. Sim, ele é um anjo. E o seu nome é Lúcifer. Por isso, a perseguição que Apocalipse 12 mostra, em fazer guerra à mulher, em tentar defamar, em vomitar suas peçanhas diabólicas, infernais, para denegrir a imagem da Mãe de Deus e nossa. Que mereço que venha me visitar a Mãe do meu Senhor. Qual é o protestante que é humilde como Isabel? Nenhum. Porque Isabel está representando todos os católicos. Mas a Virgem Maria alertou algo essencial para nós. Todas as gerações me proclamarão. Então nós somos essas gerações. Nós vimos do século I para o século II. As gerações São Justinos, São João Crisóstomo e tantos outros proclamar a virgindade da Imaculada. Veja, virgem e imaculada. Concebida sem pecado. Século I, século II. Os cristãos do século II. Nós vemos aquele escrito de Santo Inácio, a própria Virgem Maria, chamar de a Senhora Virgem. Então nós vemos, tanto pela Sagrada Escritura, como nós vemos pela patrologia, pela história, pelo contexto histórico, ou pelo mais conhecido, pela tradição. O que eles escreveram, o que eles falaram, Santo Agostinho também a chama de Imaculada. No século III para o século IV. Então nós podemos ver que todas as gerações me proclamarão. Proclamarão que ela é virgem, antes, durante e depois, para sempre. Que é imaculada, que é mãe de Deus e nossa. Porque Emmanuel significa Deus conosco, Jesus é Deus. Ela é a mãe do Emmanuel, ela é a mãe do Deus conosco. Por isso, meus queridos amados irmãos e irmãs, a nossa manjedoura, ela precisa ser como a Virgem Maria. Se preparar para a chegada do menino Jesus. Para que ele possa verdadeiramente nascer nos nossos corações, para que possamos entrar 2023 com esse Jesus nos nossos corações. A Virgem Maria foi a primeira que adorou a Jesus. A primeira adoradora do Rei Jesus, foi a sua própria mãe, a Imaculada Conceição. Depois, todas as gerações, nós. Por isso, meus queridos amados irmãos e irmãs, meditando essa pequena reflexão desse evangelho, que é pequena, mas ao mesmo tempo forte. Aqui dando uma pincelada sobre tanta heresia que falam a respeito desse evangelho. Tantas mentiras, por não conhecer o original, por não conhecer o contexto histórico, por irem por cabeça de pastorecos, se falam tanta burrice, besteira e asneiras, como nós vemos por aí. É o dragão vomitando. Apocalipse 12, 14 e 15. Mas somos os filhos da mulher. Permanecemos firmes em defesa da Imaculada, como fez Dons Escotos. Lutou em defesa da Imaculada.
Diria o saudoso Paulo Leitão: um filho em defesa da mãe quer ver um filho bravo, fale de sua mãe, para ver se ele já não... Claro, nós ficamos... Vem aquela raiva quando nós vemos esses hereges falar de nossa mãe. Mas nós podemos fazer muito melhor do que ter a raiva e o ódio desses hereges. É destruí-los, os seus falsos argumentos com Bíblia, com contexto histórico, com a verdade, porque a mentira perto da verdade ela cai por terra, ela tem pernas curtas. Um filho em defesa da mãe. Preparemos, meus irmãos, o nosso coração para o Cristo que quer nascer em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Tenha um bom domingo para todos e não esqueça, Santa Missa para todos. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre virgem!